Passo para a terceira questão da noite. Essa é a primeira condenação, pelo menos a primeira condenação importante de Bolsonaro por atos durante seu mandato, atos realizados durante seu mandato. Mas não faltam acusações diversas contra ele, desde a promoção de genocídio durante a crise sanitária da Covid-19, até a tentativa de se apropriar das joias das Arábias, aquelas cotadas em milhões de dólares. Além disso, tem a participação no 8 de janeiro, como bem lembrou o Genuíno. Bolsonaro está a caminho de novas condenações? Ele terminará condenado por outros processos e pode ser preso, na avaliação de vocês? Qual é o papel da mobilização popular nesse sentido? Deve ser feita ou deve ficar a cargo da justiça essa decisão e a gente não ir para a rua, não fazer nada? Comece pelo Conde. Olha, não tenho dúvida, falei, é só o início. A inelegibilidade, inclusive, acho que abre a porteira do restante o Bolsonaro gabaritou o Código Penal, né? Se diz por aí na brincadeira. Ele tem mais de 600 processos para responder, a questão das joias, como foram citadas aqui, outras coisas ligadas ao governo. Então ele vai ser infernal. Por isso que eu acho que a direita, a esquerda, eu acho que é uma postura da esquerda que é muito prudente, né? A gente sempre superestima o nosso adversário. E o Genuíno está certo, quer dizer, essa direita com ares de democrática que aplicou o golpe e o Bolsonaro surfou em tudo isso. Agora, aí eu devolvo até uma pergunta pública aqui para todos nós, quer dizer, nós vamos polemizar com quem nesse país? Precisa ter um setor, né, que dialogue, que possa discutir. E isso é difícil da gente construir, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes para a democracia brasileira é, além do Partido dos Trabalhadores e da esquerda que orbita em torno do Partido dos Trabalhadores, é ter um outro segmento político que possa debater com qualidade com o PT. Não que o PSDB debatesse com qualidade, mas acho que era a melhor experiência que a gente teve até hoje. Eu estou buscando um pouco esse formato ainda para entender o que seja uma democracia que precisa de fato, e o Lula sabe muito bem disso, e defende muito bem isso, de alternância de poder. Quando ele criticou o Evo Morales para tentar um quarto mandato, ele está certíssimo, né? O Lula não gosta dessa coisa que tem um pouco na esquerda romântica de hegemonia, né? Ficar 20, 30 anos. Ele tem essa clareza e acho que ele está construindo esse parâmetro para o Brasil. Agora, voltando ao Bolsonaro, ele vai ter muitos... Por isso que eu acho... A gente tem informações de que os deputados bolsonaristas estão querendo que a CPMI acabe o mais rápido possível. Eles estão cansados, não deu certo aquilo lá, entendeu? Toda vez que eles se expõem, eles perdem espaço. Então, eu acho que esses movimentos de direita pelo Brasil, eles não têm mais... as teses não funcionam mais. A gente mudou de patamar, tem novo governo, tem novas expectativas, tem nova meta de juro, enfim, tem um outro país. E aí, dentro, inclusive, da área com a qual eu pesquiso, que é a análise do discurso, você tem a mudança de conjuntura discursiva, ela muda toda a dinâmica também da disputa de espaço político de ideias. E, nesse sentido, eu acho que a direita está muito prejudicada. Agora, não significa que a esquerda está com o jogo ganho. Tem que continuar conquistando mais espaço. José Genuíno. Primeiro, a mobilização popular é fundamental. Nós não vamos resolver essa parada só no âmbito da justiça e dos tribunais. Veja bem o que está acontecendo fora do Brasil. A direita está sofrendo alguns processos, algumas derrotas, no caso dos Estados Unidos, no caso da Itália. Ela está se rearticulando na Espanha. Na França, vocês estão vendo a crise que cerca o governo Macron. Então, veja bem, eu acho que a mobilização é fundamental contra a extrema-direita e em defesa da pauta do povo. Eu insisto, o combate à extrema-direita precisa estar calcado na pauta do povo, do salário, da comida, do emprego, da saúde, da educação, da assistência básica, de algumas medidas de impacto na vida da população. É claro que nós vamos ter que
polemizar, Conde, com a extrema-direita, temos que polemizar com os que defendem a agenda do mercado. O credo neoliberal, se a gente segue ele, inviabiliza a construção da pauta popular. E polemizar com essa nova ordem mundial sobre a hegemonia do imperialismo. Portanto, o projeto da esquerda não é polemizar só com a extrema-direita. Nós temos que polemizar com a extrema-direita, derrotá-la, mas nós temos que entender que a extrema-direita nasceu nas entranhas do neoliberalismo. Temos que polemizar com o neoliberalismo para poder viabilizar a pauta popular, a pauta das condições de vida, do emprego, etc. E, evidentemente, nessas condições do Brasil e do mundo, a situação internacional vai interferir muito no desenvolvimento da política aqui no Brasil. A passagem do mundo para a multipolaridade, o protagonismo que está tendo o Lula na política internacional, o discurso que ele fez em Paris, tanto no evento como na reunião, mostra que é necessário fazer uma convergência, uma sintonia com a política interna em relação a certos interesses que precisam ser enfrentados. Eu acho que o grande problema nosso, Conde, a esquerda tem que ter um projeto de país, um projeto que disputa o futuro do país para ir sedimentando na consciência popular essa hegemonia democrática e popular anti-imperialista e anti-neoliberal. Se a gente não trata disso, nós ficamos muito fragilizados por fenômenos apenas táticos. Eu estou propondo a gente ligar a tática com uma visão estratégica de médio e longo prazo. Obrigado, Genuíno. Passo a palavra para a Vivian. Olha, primeiro quero reiterar aqui uma luta histórica, né? Eu também sou da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos, enfim, é pauta central do nosso partido. Foi o centro da minha campanha também para Senado aqui em São Paulo, nas últimas eleições, a luta contra a impunidade, né? Então, a gente popularizar, eu estou bastante de acordo com isso, tem que ser uma pauta popular, né? Nós temos que construir uma mobilização popular contra a impunidade de Bolsonaro, dos seus cúmplices, dos torturadores da ditadura que estão até hoje aí, né, ocupando cargos, inclusive nesse governo, né? Inclusive, né, não foram retirados de cargos estratégicos desde o último governo. Então, essa luta contra a impunidade, ela precisa ganhar corpo popular e ela é central para a gente poder avançar num debate democrático no nosso país, né? Bolsonaro é um criminoso, ele foi, inclusive, condenado pelo Tribunal Permanente dos Povos, né, que é uma continuidade do Tribunal Rousseau. Existem mais do que provas para que a gente responsabilize esse criminoso pelos crimes que ele cometeu e que a gente cobre um Estado, né, que lute contra a impunidade, assim, responsabilizando os algozes do nosso povo que estão aí até hoje. E eu acho que para isso nós precisamos ganhar uma força e lutar, né, fazer uma luta política dentro do próprio governo. Veja, a gente precisa ter novamente instalada a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, né? O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, estive até lá fazendo uma reunião com ele, nós discutimos bastante sobre o tema, mas a gente precisa que isso seja implementado, né? A gente precisa dar continuidade para essa luta histórica, a gente precisa dar continuidade para a investigação, para a identificação das ossadas, enfim, nós precisamos transformar essa luta contra a impunidade realmente numa luta muito popular. Deixa eu tentar falar rápido aqui, que eu tenho várias coisas para falar desse último ponto aí. Mas eu acho que essa é uma luta central e que a gente não pode abrir mão dela, eu acho que ela é fundamental para que a gente possa, de fato, avançar. Eu realmente acho que a esquerda, de uma forma geral, não superestima a direita, não. Inclusive, nós, familiares, denunciamos Bolsonaro mais de 30 anos, enquanto ele era deputado, a gente sempre denunciou tudo o que ele falou, todos os crimes que ele cometia sendo deputado, e essa esquerda institucionalizada dizia que isso era uma bobagem, que ele era um maluco, que ninguém prestava atenção no que ele dizia, que ele, né, não tinha capacidade de ocupar espaço nenhum, que a gente não devia se importar com isso, e a gente chegou onde a gente chegou, né? Então, será que a direita está prejudicada? Assim, a extrema-direita está ocupando. Tarcísio é governador de São Paulo, Zema é governador de Minas Gerais, Cláudio Castro é governador do Rio de Janeiro, né? Então, eles estão ocupando
os espaços, assim, o que é central na economia do país hoje está na mão deles, né? Assim, então, eu acho que nós temos que ter muita atenção. E eu realmente acho que nós precisamos de um projeto de país, como o Genuíno falou, né? Eu acho que é muito importante a gente apresentar um projeto de poder popular, um projeto que traga, de fato, melhores condições para a vida do povo, e definitivamente a gente não vai avançar se a gente continuar aprovando arcabouço fiscal. Isso é uma contradição antagônica para um projeto de construção de um país que está, assim, né, economicamente destroçado por esse governo fascista aí que nos últimos 4 anos nos governou, nos dirigiu, infelizmente.